Acordo com a boca seca e aquela sensação estranha de quem sonhou algo ruim, mas não consegue lembrar o quê. O relógio marca 2h20 da manhã. Ao meu lado, a cama tá vazia. O travesseiro dele ainda tem o formato da cabeça, mas tá frio. Escuto um barulho vindo da sala, algo como papel sendo manuseado. Levanto devagar, os pés descalços no chão gelado. A porta do quarto está entreaberta e por ela escapa uma luz fraca. Ele deve ter esquecido a televisão ligada. Ou talvez não consiga dormir de novo. Isso tem acontecido muito ultimamente. Me aproximo em silêncio, sem saber por que meu coração já está acelerado. E então eu vejo. Ele está sentado no sofá, curvado sobre algo em suas mãos. A luz do abajur ilumina seu rosto e há uma expressão que eu nunca vi antes. Ternura, nostalgia, dor, como se estivesse olhando para algo sagrado. Não é um livro, não é o celular, são cartas. Cartas escritas à mão, em papel que já amarelou nas bordas. Ele segura uma com um cuidado que me deixa gelada. Os dedos dele acariciam o papel como se fosse seda. E eu reconheço aquela caligrafia. O mundo para. É dela, da Letícia, a ex-namorada que ele disse ter superado completamente. A mulher que ele disse ter sido só uma fase difícil da vida. A pessoa que, segundo ele, já nem se lembrava mais. Mas ele está aqui, às 2 da manhã, lendo as cartas dela como quem reza. Tem mais cartas ao lado dele no sofá, uma pilha pequena, mas organizada. Cada uma dobrada com cuidado, como relíquias, como tesouros. Ele vira a página e suspira, um suspiro profundo, carregado de saudade. E eu percebo que não é a primeira vez. A forma como ele organizou tudo, a naturalidade com que manuseia cada carta, o local onde estavam guardadas, uma caixinha de madeira que eu já tinha visto, mas que ele disse ser só coisas antigas, sem importância. Minha respiração fica presa na garganta. Quantas vezes ele fez isso enquanto eu dormia? Quantas madrugadas ele se levantou da nossa cama para vir aqui e reviver a história de vocês dois? Ele dobra a carta que estava lendo e pega a outra. Suas mãos tremem ligeiramente. Há lágrimas em seus olhos. Lágrimas. Por ela. Enquanto eu durmo no quarto ao lado, sonhando que sou amada, ele está aqui, chorando por outra mulher. Sinto o chão fugir debaixo dos meus pés. As paredes da sala parecem se inclinar, como se a casa inteira fosse desabar. Meu peito se contrai numa dor física, real, como uma facada. Quem sou eu aqui? Quem sou eu nesta casa, nesta cama, nesta vida que achava que era nossa? Sou a mulher que ele ama ou sou apenas a que está aqui enquanto ele não pode estar com quem realmente quer? Ele pega outra carta e a abre com uma reverência que nunca vi ele ter comigo. Nem nos nossos momentos mais íntimos, nem quando disse que me amava pela primeira vez, nem quando falou sobre construir um futuro juntos. As palavras que ele me disse voltam como ecos. Você é especial, nunca senti isso por ninguém. Quero que você seja minha para sempre. Mentiras. Ou talvez não mentiras conscientes. Talvez ele realmente acredite no que diz para mim. Mas aqui, sozinho, na madrugada, quando pensa que ninguém está vendo, ele revela quem realmente é. Ele revela quem realmente ama. E não sou eu. Recuo em silêncio, cada passo pesando 1 tonelada. O corredor até o quarto parece infinito. Quando finalmente chego à cama, me sento na beirada e fico parada, respirando. Não consigo voltar a deitar, não consigo fingir que não vi, não consigo fingir que minha vida acabou de desmoronar. Fico ali, na escuridão, ouvindo o som abafado dele manuseando as cartas na sala. Cada ruído de papel é como uma gota de ácido no meu peito. E então, do nada, uma pergunta surge na minha mente. O que mais ele esconde de mim? Se as cartas existem, se ele as lê escondido, se chora por ela enquanto eu durmo ao lado dele, o que mais eu não sei? A madrugada se arrasta. Ele volta para a cama 1 hora depois, se deita devagar, tentando não me acordar. Finge dormir quase imediatamente. Mas eu sei que ele está fingindo, assim como eu estou fingindo.
Ficamos ali, os dois acordados, os dois mentindo, os dois sozinhos na mesma cama. E pela primeira vez desde que nos conhecemos, sinto que ele é um completo estranho. Um estranho que guarda cartas de amor de outra mulher e as lê quando acha que eu não posso vê-lo. Um estranho que me disse que me amava, mas cujo coração pertence a alguém que não está mais aqui. Um estranho que me transformou, sem que eu soubesse, na outra. Quando acordo de manhã, ele já saiu para trabalhar. Deixou um bilhete na geladeira. Bom dia, amor. Volto cedo hoje. Te amo. A letra dele apressada, sem carinho. Tão diferente da delicadeza com que segurava as cartas dela. Fico parada na cozinha, segurando o papel. 3 meses atrás, esse bilhete teria me feito sorrir. Hoje, parece uma mentira escrita em letra de forma. Preciso voltar no tempo. Preciso entender como chegamos aqui. Lembro do dia em que nos conhecemos. Era outubro, numa festa de aniversário da minha amiga Clara. Ele estava encostado na parede da varanda, meio deslocado, como se não quisesse estar ali. Quando nossos olhos se encontraram, ele sorriu. Um sorriso tímido, genuíno. Você parece perdido, eu disse, chegando perto. Não perdido, só cansado de festas vazias. Conversamos a noite inteira. Ele falou sobre o trabalho, sobre os livros que gostava de ler, sobre a vontade de viajar para lugares onde pudesse respirar de verdade. Era interessante, profundo, diferente dos outros caras que eu conhecia. E quando tocou no assunto relacionamentos, foi vago. Tive uma história séria há um tempo. Terminou mal. Prefiro não falar sobre isso. Eu respeitei. Achei maduro da parte dele querer deixar o passado no passado. Que idiota eu fui. Começamos a nos ver regularmente. Ele era atencioso, carinhoso, trazia flores sem motivo, mandava mensagens de bom dia e boa noite todos os dias. Me levava para jantar em lugares especiais. Parecia genuinamente interessado na minha vida, nos meus sonhos, nos meus medos. Mas haviam momentos estranhos. Lembro de uma vez, estávamos vendo um filme romântico e a protagonista disse algo sobre amor verdadeiro. Ele ficou tenso, distante, mudou de canal sem explicação. Filmes românticos são irreais, foi tudo o que disse. Outra vez, estávamos passando por uma floricultura e ele parou na frente das tulipas brancas. Ficou olhando para elas por um tempo longo demais, com uma expressão estranha. São bonitas, eu comentei. Eram as favoritas de alguém que eu conhecia, respondeu, e saiu andando rápido. E teve aquela vez que estávamos na cama, depois de fazer amor, e ele disse baixinho, quase sussurrando: eu só fui feliz de verdade uma vez na vida. Quando? Perguntei, acariciando o peito dele. Não importa, foi há muito tempo. Mas ele não parecia estar falando comigo. Parecia estar falando consigo mesmo. Quantos sinais eu ignorei. Lembro das vezes que acordei no meio da noite e ele não estava na cama. Quando perguntava onde tinha ido, ele dizia que foi beber água ou que não conseguia dormir e foi ler um pouco. Ler o quê? Eu perguntava. Ah, qualquer coisa, umas revistas antigas. Revistas antigas? Que mentiroso, filho da puta. E às vezes que ele ficava distraído, perdido em pensamentos. Eu falava com ele e precisava repetir 2, 3 vezes para conseguir a atenção dele. Desculpa, amor, estava pensando no trabalho. Trabalho, sempre o trabalho. Ou quando estávamos no supermercado e ele parou na frente das cartas de presente. Ficou olhando para elas como se estivesse vendo um fantasma. Você quer comprar uma carta? Perguntei sem entender. Não, só lembrei de uma coisa. Uma coisa. Sempre uma coisa. Nunca uma explicação de verdade. E eu, como uma idiota apaixonada, interpretava tudo isso como profundidade. Achava que ele era um homem complexo, sensível, com camadas. Achava que aos poucos ele se abriria completamente para mim, que ele confiaria em mim, que eu seria suficiente para fazê-lo esquecer qualquer dor do passado. Que arrogância patética. Achava que meu amor seria suficiente para apagar dela da memória dele. Que minha presença, meu carinho, minha dedicação conseguiriam ocupar o espaço que ela deixou. Mas como você compete com uma lembrança perfeita? Como você luta contra alguém que não está aqui para cometer erros, ter defeitos, ser humana? Ela, nas cartas dele, é eterna, é a versão idealizada do amor. É a mulher que foi embora antes que a paixão virasse rotina, antes que o encantamento se desgastasse com o tempo.
E eu sou a que está aqui, a que divide as contas, que vê ele de ressaca, que discute sobre que filme assistir no sábado à noite, a que é real demais para competir com uma fantasia. Agora, parada na cozinha, vendo o bilhete dele na minha mão, entendo tudo. Entendo porque ele nunca fala sobre filhos comigo. Porque esquiva quando falo de casamento. Porque, mesmo dizendo que me ama, parece sempre estar guardando uma parte dele para outra pessoa. Porque está mesmo. A parte mais importante dele nunca foi minha. E talvez nunca seja. Passo o dia inteiro ensaiando o que vou dizer. Caminho pela casa como um fantasma, segurando o celular, digitando e apagando mensagens que nunca envio. Preciso confrontá-lo, mas não sei como começar uma conversa que vai acabar com tudo. Ele chega às 7 da noite com flores, rosas vermelhas. Pra minha princesa, diz, me beijando na testa. Princesa. A palavra me deixa com nojo. Quantas vezes ele chamou ela de princesa nas cartas que li ontem à noite, quando voltei à sala depois que ele dormiu. Sim, eu li todas. E cada palavra foi como um tiro no peito. Precisamos conversar, digo, ignorando as flores. Ele para no meio da sala, ainda segurando o buquê. Conversar sobre o quê? Sobre as cartas. O silêncio que se segue é ensurdecedor. Vejo o momento exato em que o rosto dele muda. A cor sai, os olhos se arregalam ligeiramente e ele engole em seco. Que cartas? Não me insulte fingindo que não sabe do que estou falando. Ele coloca as flores em cima da mesa de centro e se senta no sofá. O mesmo sofá onde estava lendo as cartas dela. Passa as mãos no cabelo, um gesto que eu conhecia como sinal de nervosismo. Foi um mal-entendido, começa. Eu só estava o quê? Relembrando a mulher que você realmente ama enquanto eu dormia no quarto ao lado? Não é isso. Então me explica o que é. Me explica porque você tem uma caixa cheia de cartas de amor da sua ex guardada na nossa casa. Me explica porque você as lê escondido no meio da madrugada. Ele não responde imediatamente. Fica olhando para as próprias mãos, como se a resposta estivesse escrita nos dedos. Foi sem querer, diz finalmente. Eu estava procurando uns documentos antigos e encontrei a caixa. Só quis lembrar de um tempo difícil. Tempo difícil? Você chorou lendo aquelas cartas. Eu te vi. Você me viu? Vi tudo. Vi como você segurava cada carta como se fosse ouro. Vi como você sorria lendo as palavras dela. Vi lágrimas nos seus olhos. Ele fecha os olhos e respira fundo. Quando os abre novamente, há algo diferente no olhar, como se tivesse desistido de mentir. Tá bom, diz. Você quer a verdade? Eu mereço a verdade. A verdade é que ela foi meu verdadeiro amor. A verdade é que nunca consegui superá-la completamente. A verdade é que tem coisas que você nunca vai despertar em mim, porque elas pertencem a ela. Cada palavra é uma facada, mas pelo menos agora são facadas honestas. Você nunca me amou? Eu gosto muito de você, eu te admiro. Você é uma mulher incrível, mas não se compara a ela. O mundo desaba, literalmente. Sinto como se todas as estruturas da minha vida estejam caindo ao mesmo tempo. O chão, as paredes, o teto, tudo ruindo. Por que ficou comigo então? Porque ela se foi. Porque eu precisava seguir em frente. Porque você estava aqui. Eu estava aqui, repito, deixando a crueldade da frase ecoar entre nós. Ele se levanta e vai até um armário. Volta com a caixa de madeira. A maldita caixa que destruiu minha vida. Quer ler? Pergunta, me oferecendo. Já li. Todas? Todas. Ele abre a caixa e pega uma carta específica. Sei qual é antes mesmo de ele desdobrar. É a que mais me machucou. Se um dia você amar outra, espero que pense em mim toda vez que olhar para ela. Porque o que tivemos foi tão especial que nunca deve ser esquecido. Mesmo que você tente, uma parte de você sempre será minha. Ele dobra a carta e me olha. E ela estava certa. Eu penso nela toda vez que olho para você. Toda vez que você sorri, eu lembro do sorriso dela. Toda vez que você me beija, eu lembro dos beijos dela. Toda vez que você diz que me ama, eu lembro de como era quando ela dizia: para, você queria a verdade. Para, por favor.
Eu tentei, tá bom? Tentei me apaixonar por você de verdade, mas não consegui. Ela ainda está aqui. Ele bate no peito e não sai. Fico parada ali, digerindo a devastação completa da minha vida. 3 anos. 3 anos da minha vida desperdiçados com um homem que me via como um paliativo, um remédio para a dor de amar outra pessoa. Por que não foi atrás dela, então? Porque ela não me quer de volta. Já tentei, várias vezes. Várias vezes? No começo do nosso relacionamento, eu ainda mandava mensagem para ela, ainda ligava, tentava convencê-la a voltar. Enquanto estava comigo, sim, mais uma facada, mais uma traição. Não bastava eu ser a segunda opção, eu era a segunda opção enquanto ele corria atrás da primeira. Ela sempre me rejeitou, disse que era melhor eu seguir minha vida. Foi aí que eu parei de tentar e resolvi me esforçar mais com você. Se esforçar mais comigo, repito, como se eu fosse um trabalho escolar. Não é isso. É exatamente isso. Eu sou seu plano B. Sou a mulher com quem você ficou porque não conseguia que realmente queria. Ele não nega, não pode negar, porque é a verdade. Pego a caixa das mãos dele e olho para as cartas. Todas ali, organizadinhas, preservadas com carinho. 3 anos de relacionamento e ele nunca guardou uma única carta minha. Não que eu tenha escrito muitas. Sempre preferi mensagens e bilhetes rápidos. Mas ele guardou cada palavra dela como relíquia sagrada. Sabe qual é a pior parte? Digo, ainda olhando para as cartas. Não é que você não me ame, é que você me mentiu. Me fez acreditar que era especial, que era única, que era suficiente. Me fez viver uma mentira por 3 anos. Eu não queria te machucar. Não queria me machucar. Você construiu um relacionamento inteiro baseado numa mentira. Fez amor comigo pensando nela. Disse que me amava enquanto lia cartas de outra mulher escondido. Fez planos de futuro comigo, sabendo que seu coração pertence a outra pessoa. Ele não responde, porque não há o que responder. A verdade está nua e crua entre nós, fedendo como um cadáver exposto ao sol. E agora eu sei exatamente o que preciso fazer. Saio de casa e vou direto para o apartamento da Clara. Ela abre a porta já sabendo que algo está errado. Deve ser a cara de quem acabou de descobrir que viveu uma mentira por 3 anos. O que aconteceu? Conto tudo, cada detalhe. As cartas, a conversa, as confissões dele. Clara me escuta em silêncio, mas vejo a raiva crescendo em seus olhos a cada palavra. Que filho da puta, ela diz quando termino. Desculpa, mas que filho da puta. Eu preciso saber mais. Preciso entender a dimensão dessa mentira. O que você quer dizer? Se ele mentiu sobre isso, sobre o que mais mentiu? Se ele manteve contato com ela no começo do nosso relacionamento, será que parou mesmo? Se ele a ama tanto assim, será que não tentou outras vezes? Clara pega o notebook. Qual o nome dela? Letícia. Letícia Santos. Ela digita rapidamente. Redes sociais, Google, tudo. Em alguns minutos, temos uma foto dela na tela. E eu entendo tudo. Ela é tudo que eu não sou. Loira, olhos azuis, delicada como uma boneca. Sorriso perfeito, corpo perfeito, vida aparentemente perfeita. Nas fotos está sempre impecável, sempre radiante. Ela mora aqui na cidade, Clara diz. Trabalha numa agência de publicidade no centro. Continuamos investigando. Descobrimos que é solteira, que termina todos os relacionamentos rapidamente, que nas redes sociais nunca posta fotos com namorados. Olha isso, Clara aponta para uma foto de 2 meses atrás. Reconhece esse lugar? É um café no centro da cidade. Um café que ele disse que ia resolver umas coisas do trabalho numa tarde de sábado. Letícia postou uma foto lá no mesmo dia, no mesmo horário. Meu sangue gela. Ele estava mentindo sobre ter parado de tentar, digo. Parece que sim. Continuamos escavando. Encontramos mais pistas. Um restaurante que ela frequenta e que ele descobriu há alguns meses, dizendo que tinha ouvido falar bem. Uma loja de livros onde ela trabalhou por um tempo e onde ele começou a comprar todos os livros dele. Ele está stalkeando ela, Clara conclui, e mentindo para mim sobre isso. Decidimos ir mais fundo. Clara tem uma amiga que trabalha perto da agência da Letícia. Ligamos para ela.
Ah, a Letícia. Claro que conheço. Sempre almoça no restaurante aqui da esquina. Por quê? Por nada específico, só curiosidade. Mas não era só curiosidade. Era necessidade doentia de entender a extensão da traição. Vamos até lá no dia seguinte. Nos sentamos numa mesa com vista para a rua e esperamos. Às 12h30, ela aparece. Ao vivo, é ainda mais bonita. Se move com uma graça natural, como se estivesse sempre posando para uma foto. Os homens na rua se viram para olhar. É o tipo de mulher que faz outras mulheres se sentirem inadequadas só por existir. E então eu vejo ele, do outro lado da rua, parado na frente de uma banca de jornal, observando. Ele está lá, olhando para ela como um adolescente apaixonado olha para a crush na escola. Não acredito, Clara sussurra. Ele fica ali por uns 10 minutos, só observando. Quando ela entra no restaurante, ele finalmente vai embora. Quantas vezes você acha que ele faz isso? Pergunto. Clara balança a cabeça. Não sei, mas é assustador. Voltamos para casa dela e eu choro. Choro por tudo. Pela mentira, pela traição, pelo tempo perdido. Mas principalmente choro por ter me sentido tão inadequada quando o problema nunca foi comigo. Você precisa terminar com ele, Clara diz. Eu sei. Mas não de qualquer jeito. Ele te fez de idiota por 3 anos. Merece sentir um pouco do que te fez sentir. Essa noite, volto para casa determinada. Ele está no sofá, assistindo televisão. Onde você estava? Pergunta sem tirar os olhos da TV. Descobrindo verdades. Agora ele olha para mim. Que verdades? Que você não parou de tentar reconquistá-la. Que você ainda stalkeou. Que nossa relação inteira foi baseada numa mentira ainda maior do que eu imaginava. Vejo o pânico nos olhos dele. Eu posso explicar. Não precisa, já entendi tudo. Vou pro quarto e começo a fazer as malas. Ele me segue. Onde você vai? Embora. Não precisa ser assim. A gente pode conversar, pode resolver. Resolver? Você quer resolver comigo enquanto ama outra mulher? Enquanto a persegue pelas ruas? Enquanto lê as cartas dela escondido? Eu vou jogar as cartas fora. Rio. Rio de nervoso, de raiva, de incredulidade. Você acha que o problema são as cartas? O problema é você, é sua incapacidade de ser honesto, de deixar o passado no passado, de estar presente na sua própria vida. Eu posso mudar. Não pode. E sabe por quê? Porque você não quer. Você gosta de sofrer por ela. Gosta de se sentir o herói trágico de uma história de amor impossível. Gosta de ter uma desculpa para nunca se entregar de verdade a ninguém. Termino de arrumar as malas. Vou embora hoje mesmo. Mas antes, tenho uma última coisa a fazer. Passo a noite no hotel escrevendo. É uma carta longa, honesta, definitiva. Não para ele, para mim. Mas que ele vai ler. Voltei para casa no dia seguinte quando sei que ele está no trabalho. Pego o resto das minhas coisas e deixo a carta no lugar de sempre, em cima da caixinha de madeira, junto com as cartas dela. Antes de sair, leio minha carta uma última vez. Para o homem que me ensinou que eu mereço ser a primeira opção de alguém. Você nunca vai ler esta carta com o mesmo carinho que lê as dela. Nunca vai guardá-la numa caixinha especial. Nunca vai relê-la em noites de insônia. E tudo bem, porque eu não escrevi esta carta para ser guardada. Escrevi para ser libertada. Por 3 anos, tentei ser suficiente para você. Tentei ser mais bonita, mais interessante, mais compreensiva. Tentei curar suas feridas, preencher seus vazios, competir com uma memória idealizada. Me transformei numa versão menor de mim mesma na esperança de que você me amasse. Mas agora entendo que não era sobre mim. Nunca foi. Você escolheu viver no passado porque é mais fácil amar uma lembrança do que amar uma pessoa real. Lembranças não discutem, não cobram, não envelhecem, não decepcionam. Lembranças são seguras. E você, no fundo, é um covarde. Você teve 3 anos para escolher me amar de verdade. 3 anos para decidir estar presente, para deixar o passado ir, para construir algo real comigo. Mas preferiu suas cartas, e sua nostalgia, e sua dor romântica. Eu vou jogar as cartas fora. Rio. Rio de nervoso, de raiva, de incredulidade. Você acha que o problema são as cartas? O problema é você, é sua incapacidade de ser honesto, de deixar o passado no passado, de estar presente na sua própria vida. Eu posso mudar.
Não pode. E sabe por quê? Porque você não quer. Você gosta de sofrer por ela. Gosta de se sentir o herói trágico de uma história de amor impossível. Gosta de ter uma desculpa para nunca se entregar de verdade a ninguém. Termino de arrumar as malas. Vou embora hoje mesmo. Mas antes, tenho uma última coisa a fazer. Passo a noite no hotel escrevendo. É uma carta longa, honesta, definitiva. Não para ele, para mim. Mas que ele vai ler. Voltei para casa no dia seguinte quando sei que ele está no trabalho. Pego o resto das minhas coisas e deixo a carta no lugar de sempre, em cima da caixinha de madeira, junto com as cartas dela. Antes de sair, leio minha carta uma última vez. Para o homem que me ensinou que eu mereço ser a primeira opção de alguém. Você nunca vai ler esta carta com o mesmo carinho que lê as dela. Nunca vai guardá-la numa caixinha especial. Nunca vai relê-la em noites de insônia. E tudo bem, porque eu não escrevi esta carta para ser guardada. Escrevi para ser libertada. Por 3 anos, tentei ser suficiente para você. Tentei ser mais bonita, mais interessante, mais compreensiva. Tentei curar suas feridas, preencher seus vazios, competir com uma memória idealizada. Me transformei numa versão menor de mim mesma na esperança de que você me amasse. Mas agora entendo que não era sobre mim. Nunca foi. Você escolheu viver no passado porque é mais fácil amar uma lembrança do que amar uma pessoa real. Lembranças não discutem, não cobram, não envelhecem, não decepcionam. Lembranças são seguras. E você, no fundo, é um covarde. Você teve 3 anos para escolher me amar de verdade. 3 anos para decidir estar presente, para deixar o passado ir, para construir algo real comigo. Mas preferiu suas cartas e sua nostalgia e sua dor romântica. Eu vou jogar as cartas fora. Rio. Rio de nervoso, de raiva, de incredulidade. Você acha que o problema são as cartas? O problema é você, é sua incapacidade de ser honesto, de deixar o passado no passado, de estar presente na sua própria vida. Eu posso mudar.